Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Durante milhares de anos, após o estabelecimento do pacto entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens, Westeros viveu um período de paz e entendimento entre as raças, conhecido nos dias atuais como a Era dos Heróis, e durante o qual um sem número de pequenos reinos surgiram e se foram, lutando entre si, os filhos recuando cada vez mais para seus bosques e cavernas e os gigantes se tornando cada vez menos numerosos abaixo da muralha. Mas é claro que a paz não poderia durar para sempre, e o continente mais uma vez mergulharia em um período de carnificina e luta quase constante, motivado mais uma vez por um invasor vindo de além-mar, de um modo diferente. Após o rompimento do Braço de Dorne, a ligação terrestre que outrora existira entre Westeros e Essos, qualquer outro povo invasor em potencial deveria ser senhor dos mares ou dos ares para voltar a ameaçar os habitantes do continente, e foi exatamente isso o que aconteceu. As invasões ândalas ao Westeros, conhecidas entre os eruditos da Cidadela como a Vinda dos Ândalos, o Cruzamento dos Ândalos ou a Chegada dos Ândalos, se iniciou a partir de um momento não exatamente estabelecido. A maioria das fontes históricas estabelecem o início dessa migração em 6.000 anos antes dos eventos das crônicas, mas de acordo com o livro A História Verdadeira, um longo e compreensivo trabalho de história dos reinos, a data estaria mais próxima aos 4.000 anos. Outros ainda, como o mestre Denniston, autor do livro Questões, argumentam que o movimento apenas teria se iniciado 2.000 anos atrás. Mas qualquer que seja a verdade, é fato que em um determinado momento, estes invasores vindos do outro lado do mar aportaram nas costas de Westeros, em busca de terras para conquistar e governar. Mas antes de se falar a respeito das guerras que se seguiram, é importante traçar o precedente histórico e os motivos que os levaram a içar velas em primeiro lugar. Originalmente habitantes da região escarpada e montanhosa de Andalus, na porção noroeste de Essos, os Ândalos se viram forçados a tomar uma decisão drástica a respeito de seu futuro com a rápida expansão do grande Império Valeriano pela sua região. Os líderes desse povo sabiam bem que seus domínios seriam o próximo alvo da fome por conquistas dos Senhores dos Dragões, e sabiam também que suas armas de aço e a bravura de seus guerreiros de nada serviriam contra o fogo das bestas aladas, de forma que suas escolhas eram se submeter e enfrentar a perspectiva da escravidão ou fugir o mais rápido possível, cruzando o mar para o continente a oeste, onde poderiam estar distantes o bastante para esperar se livrar do jugo valeriano. E eles optaram pela segunda alternativa, motivados em boa medida por uma antiga profecia de seu povo, que declarava que seu primeiro rei, o lendário Ugor da Colina, abençoado pelos Sete, recebera dos deuses a promessa de novos domínios em uma terra estrangeira, que os líderes ândalos interpretaram como sendo Westeros. Os guerreiros ândalos que zarparam para a conquista eram homens altos, fortes e de cabelos e olhos claros, profundamente devotos, mas também muito ambiciosos, que pintavam estrelas de 7 pontas em seus corpos como forma de demonstrar sua devoção e, ao mesmo tempo, de buscar a proteção dos deuses nas batalhas que estavam por vir. Alguns dos mais fanáticos, aliás, mantinham até mesmo o costume de tatuar tais estrelas em sua própria carne, através de pigmentos ou escaras na pele. Além de seus números e perícia militar, o maior dos trunfos desses homens para a conquista que estava por vir se encontrava em seu armamento. Eles envergavam armaduras e empunhavam espadas, lanças, machados e maças forjados a partir do aço, tendo aprendido a técnica de trabalho com essa liga metálica com o povo do Rhoyne, antes de sua destruição. Seu aço era naturalmente muito superior às armas e armaduras de bronze envergadas pelos primeiros homens, na mesma medida em que as armas destes eram superiores à obsidiana e à madeira dos filhos. Adiante veremos como se deram as conquistas ândalas no continente de Westeros, que foram uma série de incursões e campanhas que se estenderam por décadas e mesmo séculos, e vamos nos concentrar em cada uma das regiões que constituiriam no futuro os 7 reinos, uma a uma.
A região dos Dedos, no atual Vale de Arryn, foi a primeira porção de Westeros a ver os navios ândalos com velas exibindo a estrela de 7 pontas atracando em sua costa. Naquele tempo, o vale estava sob o comando de diversos reinos menores, que competiam entre si por poder e território, de modo que nenhuma resistência organizada poderia ser colocada em campo a tempo, e, pelo contrário, alguns desses reinos de primeiros homens até mesmo resolveram se aliar aos invasores, se aproveitando de suas armas e táticas de guerra superiores para acertar as contas com antigos desafetos, acreditando que assim aumentariam seu próprio domínio. Como se veria adiante, essa escolha de aliança era altamente arriscada para esses reinos, pois casas como os Shell e os Brightstone foram traídas pelos seus antigos aliados ândalos, assim que deixaram de ter utilidade, e suas terras foram tomadas pela casa Andala Corbray, que se tornou desde então a Senhora dos Dedos. Enquanto isso, a Casa Chet, de Vila Gaivota, rival histórica dos Reis de Bronze da Casa Royce, se aliou à Casa Andala Grafton para angariar poder suficiente para derrotar seus inimigos a norte de uma vez por todas. Infelizmente para os Chet, o conflito acabou terminando com a derrota dos Royce, mas também com a perda de Vila Gaivota e a fabulosa renda gerada por seu comércio, que passaram a ser controladas pelos Grafton dali em diante. Grande parte da resistência militar dos reinos dos primeiros homens foi coordenada pelo rei Iorwerch VI Royce, de Pedra Runa, e mais tarde por seu descendente Robert II, considerado como o último dos reis de bronze e o último dos reis dos primeiros homens no vale. Para seu esforço em nome de suas tradições e de suas terras, Robert recebeu o apoio das casas Redford, Hunter, Belmore, Coldwater e Upcliff. Essa poderosa coalizão dos reis do vale foi capaz de alcançar grandes vitórias contra as forças dispersas de Ândalos, cada uma das quais controlada por senhores da guerra mais interessados em conservar suas conquistas e alcançar poder e glória pessoais do que em efetivamente subjugar os primeiros homens. Nomes derrotados pela coalizão incluem senhores de Grafton, Corbray e o comandante conhecido apenas como Martelo das Colinas. No entanto, o sucesso das forças de Robert II teria vida curta, pois os Ândalos, percebendo que seu exército era uma ameaça real, se uniram também por sua vez, sob o comando do cavaleiro Sir Artis Arryn, o Cavaleiro Falcão, um guerreiro ândalo de grande fama e reputação, já nascido no vale. A Batalha das Sete Estrelas, lutada entre as duas coalizões de guerreiros pelo destino do vale, terminou com uma decisiva vitória ândala, com a morte de Robert II e com a coroação de Artis como o primeiro dos reis das montanhas e do vale. No entanto, apesar da derrota, nem todos os primeiros homens sobreviventes aceitaram brandamente viver dali em diante sob o comando das leis ândalas, e os descontentes resolveram recuar para as altitudes selvagens e o coração inexplorado dos bosques da região, eventualmente dando origem aos clãs das Montanhas da Lua que conhecemos hoje. Após subjugar o vale, os aventureiros ândalos avançaram através dos portões sangrentos e da estrada de altitude, chegando eventualmente ao Tridente, mais uma região fragmentada e repleta de pequenos senhores e reis lutando pela supremacia. Os registros sobre as lutas que se seguiram à chegada dos ândalos ali são desconexos e vagos em certos pontos, mas os relatos dão conta de eventos como a queda da Lagoa da Donzela e da morte do jovem monarca da região, Florian V Mutton, da luta sobre o Val da Viúva, onde os 3 filhos de Lord Darry se opuseram ferozmente ao avanço do ândalo Vorian Viper durante um dia e uma noite, matando centenas de atacantes antes de serem eles mesmos mortos, e o misterioso evento na Mata Branca, onde um exército ândalo montava acampamento até ser varrido por uma matilha de centenas de lobos, supostamente enviados pelos videntes verdes dos Filhos da Floresta, resultando nas mortes de outras centenas de homens. A situação era tão crítica para os primeiros homens que até mesmo as casas Blackwood e Bracken, conhecidas em toda Westeros por sua rixa ancestral, uniram forças contra esse inimigo em comum, apenas para serem derrotados em combate por uma força de 777 cavaleiros ândalos e 7 septões, números auspiciosos e sagrados, na grande batalha do Rio Amargo. O maior dos reis a se opor aos ândalos nas terras fluviais foi Christopher IV Mudd, de Pedra Velhas, que contou com o apoio de uma certa casa menor em sua campanha de resistência, os Tully. Disse que Mudd lutou nada menos do que uma centena de batalhas contra os ândalos, das quais venceu 99, mas veio a ser derrotado e morto na 100ª e última, quando seu exército foi atacado simultaneamente por 7 reis ândalos.
O herdeiro do rei caído, Thristifer V, falhou em conter o grande fluxo de invasores e não foi capaz sequer de manter coeso seu povo na luta contra eles, o que provocou a submissão voluntária de muitas das casas dos rios, para evitar a ruína certa. Thristifer V foi o último dos reis dos rios dos primeiros homens. A maré avassaladora de conquistas dos Ândalos se refreou de certo modo quando partiram para a tomada da Ponta da Garra Rachada, então considerada parte das terras fluviais e hoje em dia parte das terras da Coroa. A casa dominante nessas paragens, os Cracklaw, eram especialistas nas lutas de guerrilha, se aproveitando de seu grande conhecimento do terreno repleto de vales escondidos e pântanos densos, repelindo ataque pós ataque dos invasores, até fazer com que os Ândalos chegassem à conclusão de que não seriam capazes de conquistar esse povo dos pântanos pela espada, e mudassem seu foco para a conquista através de casamentos. Durante todas as suas incursões, os Ândalos ficaram conhecidos por incendiar represeiros e bosques sagrados e por assassinar todos os filhos da floresta com os quais topavam, sendo motivados parcialmente por razões religiosas e não admitindo a adoração de nenhuma divindade em suas terras, a não ser os Sete, considerando os filhos as abominações não naturais responsáveis por implantar a religião herética nas árvores no continente, embora esteja registrado no livro História Verdadeira que os filhos já haviam há muito fugido das terras fluviais a quando da chegada dos Ândalos ali. Conta a lenda que um líder militar ândalo de nome Ereg, o Fratricida, foi o responsável por atacar o Coração Alto, um monte consagrado aos deuses antigos na região, assassinando todos os filhos que ali encontrou, bem como os primeiros homens que com eles haviam se aliado, em nome da defesa de seu terreno santo, após o que destruindo todos os represeiros que ali se erguiam. Enquanto isso, disse que os filhos foram capazes de sobreviver na Ilha das Caras, no coração do lago Olho de Deus, que os Ândalos nunca foram capazes de conquistar, e permaneceu até os dias de hoje um terreno sacramentado aos deuses antigos, sob a proteção dos Homens Verdes. Após um longo período caótico de lutas entre as casas ândalas e de primeiros homens, o período de conquistas das terras fluviais terminou com o estabelecimento do domínio da Casa Real Justman sobre a região. As Terras da Tempestade também foram atingidas através do mar, embora os Ândalos tenham tido mais problemas para portar por aqui, devido ao mau tempo e ao mar revolto na costa da região. Naqueles tempos, Eric, o não preparado, era o rei da Tempestade do Rundon e, portanto, o responsável por liderar a resistência dos primeiros homens aqui. No entanto, o rei se encontrava envolvido com suas próprias guerras quando os invasores estrangeiros chegaram ao continente, e não lhes prestou nenhuma atenção por conta disso, falecendo ao mesmo tempo em que os Ândalos concluíam a conquista do vale. Pouco depois de assegurarem seus domínios ali, os Ândalos navegaram para o sul, adentrando as Terras da Tempestade através da Baía da Água Negra. O ândalo Togardion Bar-Aemon deu o primeiro passo para conquistar a região se aliando à Casa Massey, de primeiros homens, e usando suas forças combinadas para expulsar as forças do Rundon da península, mas a resposta dos Homens da Tempestade não viria até que Carlton, o Conquistador, o neto de Eric, o não preparado, partisse de Ponta Tempestade para lhes fazer frente. As guerras contra os Ândalos consumiram seu reinado, bem como o de seus sucessores, Carlton III e Monfrid V, e os reis do Rundon conquistaram ao menos 6 grandes vitórias contra os Ândalos no processo, incluindo o triunfo na Batalha de Porta Bronzea, onde Monfrid derrotou a Irmandade Santa dos Ândalos, uma coalizão formada por 7 reis e senhores da guerra para subjugar as Terras da Tempestade, mas veio a perder a vida como resultado. Ainda assim, os Ândalos avançaram através do território, tomando também as ilhas de Estermond e Tarth. Para evitar que toda a mata de chuva e, consequentemente, todo o reino fossem tomados pelos Ândalos, o rei Baldric, o astucioso, manipulou os reis e líderes menores entre os invasores, jogando-os uns contra os outros para atrasar sua conquista e para que se enfraquecessem lutando entre si. Mais tarde, o rei Duran XXI firmou um pacto santo com os filhos, e a aliança do represeiro alcançou importantes vitórias contra os Ândalos no Pântano Negro, na Mata da Bruma e na Colina Uivante, permitindo que o Reino da Tempestade perdurasse durante mais algum tempo. Uma geração mais tarde, foi a vez do rei Cleoden I se lançar ao ataque, em uma aliança com 3 reis dorneses, e derrotar o líder Ândalo Drox, o fazedor de cadáveres, na batalha sobre o rio Slane.
Eventualmente, os Durandon foram empurrados cada vez mais para dentro de sua fortaleza ancestral de Ponta Tempestade, mas a situação chegou a um impasse quando os Ândalos se viram incapazes de romper as formidáveis muralhas do castelo, considerado inexpugnável até os dias de hoje. Por isso, após a 7ª tentativa mal sucedida de assalto, os Ândalos se comprometeram a um acordo com os Durandon para encerrar as lutas no reino e optaram ao invés disso por incorporar as Terras da Tempestade através de casamentos, como nas instâncias em que os reis Maldon VI e Duran XXIV se casaram com donzelas Ândalas. Os Ândalos ainda se comprometeram, surpreendentemente, a servir aos Reis da Tempestade, enquanto os Durandon, por sua vez, na figura do rei Ormund III, se converteram à fé dos Sete, permitindo que a fé nos deuses antigos lentamente morresse em suas terras ao longo dos tempos. O caso do Norte é singular na história de Westeros, pois foi a única dentre todas as regiões a conseguir resistir de forma bem-sucedida às investidas Ândalas. Isso se deve provavelmente à maior coesão dos primeiros homens dessa região, que já se encontravam então firmemente sob o comando dos Reis do Inverno da Casa Stark, que foram capazes de coordenar um contra-ataque rápido e agressivo logo após os primeiros desembarques de guerreiros Ândalos na costa do reino. O rei Theon Stark, que passou a história como o Lobo Faminto, recebeu forte apoio da Casa Bolton durante seu contra-ataque ao invasor ândalo Argo Sete Estrelas, que foi morto pelas forças do norte durante a Batalha das Águas Chorosas. Depois dessa vitória, o rei Theon, sendo um indivíduo notório pela ferocidade e pela impaciência, se lançou ele mesmo ao mar, à frente de uma grande frota, e navegou até Andalus, a terra de onde os invasores haviam partido, e a saqueou, em retaliação, após o que retornou ao norte carregando consigo as cabeças de muitas de suas vítimas durante o saque, que expôs através da costa do norte no Mar Estreito, como um aviso aos Ândalos que ainda pensassem em atacar suas terras. Por conta disso, os Ândalos mudaram sua tática e passaram a atacar o norte por terra, através do Gargalo, depois de assegurarem a conquista do Tridente. No entanto, essa alternativa se mostrou ainda pior para os atacantes, pois cada investida era repelida com grande eficiência pelas forças combinadas dos Cranogmanos, exímios lutadores de guerrilha e mestres de seus pântanos, sob o comando da Casa Reed, muito fiel aos Stark, e da guarnição de Fosso Cailin, castelo que domina a região. Até os dias de hoje não se sabe quantos exércitos ândalos foram esmagados sob as muralhas de Fosso Cailin, mas disse que ainda é possível encontrar centenas ou mesmo milhares de restos mortais de guerreiros caídos nesses embates, escondidos sob as águas negras dos pântanos do Gargalo. As lendas do norte falam ainda de duas figuras míticas associadas a essas lutas. O rei Sherrit, que teria controlado em um determinado ponto o Forte Noite e que teria lançado uma maldição sobre os Ândalos a partir dali, e o Rato Cozinheiro, um irmão negro da patrulha que trabalhava nas cozinhas de Forte Noite, e que teria sido responsável por matar o filho de um antigo rei Ândalo, moendo sua carne e a servindo em uma torta para o próprio rei. Eventualmente, os Ândalos perceberam que a perspectiva de conquistar o aguerrido reino Stark não valeria tanta morte e sofrimento, de modo que os primeiros homens dali foram deixados em paz e os exércitos invasores nunca mais marcharam para além do Gargalo, mas com o passar dos milênios, o sangue, a cultura e o idioma comum dos Ândalos conseguiram se instalar por ali, especialmente através de casamentos entre as casas nobres e relações comerciais, embora a fé dos Sete só tenha sido adotada por um pequeno número de nortenhos, em especial ao redor de Porto Branco, cidade fundada pelos Manderly, uma casa de exilados da Campina que somente viriam para o norte muitos séculos após as lutas. Com exceção do norte e das Ilhas de Ferro, Dorne talvez tenha sido a região menos influenciada pela chegada dos Ândalos, sendo com certeza a região menos tocada no sul. Isso se deve em grande parte à tendência dos Ândalos em preferirem conquistar terras mais férteis e convidativas rente à costa, ao invés de se aventurarem pelas areias profundas da península. Ainda assim, algumas casas mais valentes e ousadas por aqui se estabeleceram, como os Uller e os Corgael, que avançaram até encontrar pequenos oásis e porções mais aprazíveis nas profundezas do deserto dornês. Os Alyrion, os Jordain e os Santagar, que se estabeleceram mais próximos à costa. E os próprios Martell, que tomaram das antigas casas Wade e Shell, do sangue dos primeiros homens, as terras na desembocadura do rio Sangue Verde.
Muitos séculos mais adiante, a vinda dos Rhoynares e a grande influência cultural exercida por estes recém-chegados contribuiriam ainda mais para tornar Dorne ainda mais singular do que já era. A invasão das terras do Ocidente levou mais tempo, pois os Ândalos precisariam assegurar seu controle sobre o vale e as terras fluviais antes de se deslocarem por terra até as montanhas e as colinas que demarcam o limite entre o Tridente e o Ocidente. E mesmo quando aqui chegaram, os guerreiros tiveram grande dificuldade em adentrar a região, que também se encontrava unificada, firmemente sob o controle do rei do Rochedo, Tybolt Lannister, que contava com uma poderosa força militar, alimentada e financiada pela grande riqueza mineral de suas terras. Os primeiros ataques de senhores da guerra Ândalos foram firmemente repelidos pelo rei do Ocidente, mas com o passar do tempo, os monarcas seguintes enxergaram com clareza que as ondas de invasores não diminuiriam, e que suas armas e técnicas avançadas de combate fariam com que a luta se tornasse desequilibrada em breve, sendo apenas uma questão de tempo até que seu reino sucumbisse. Assim, os reis Tyrion III e Geralt II mudaram a estratégia da Casa Real, e ao invés de continuarem a resistir aos avanços dos Ândalos, arranjaram casamentos entre suas mais poderosas casas vassalas e a nobreza de sangue ândalo, para que a incorporação do Ocidente se desse de maneira pacífica, o que lhes permitiria conservar suas posses e seus títulos. Contudo, não sendo tolos o bastante para acreditar que apenas isso seria o suficiente para manter os senhores da guerra Ândalos em xeque, os Lannister trouxeram os filhos dessas uniões ao Rochedo como servidores, mas também reféns, para viver ou morrer de acordo com a lealdade dos seus pais. Após o falecimento de Geralt III, o marido de sua filha, o ândalo Sir Joffrey Lydon, adotou o nome Lannister, para passar adiante o legado dos reis do Rochedo através de sua descendência, incorporando o sangue ândalo à Casa dos Leões dali em diante, o que permitiu aos reis do Rochedo expandir seu poder com o auxílio desses novos e poderosos aliados, ao contrário dos reis dos primeiros homens de outras partes de Westeros. Outras casas nobres do Ocidente nascidas a partir dessas uniões incluem Brax, Drox, Just, Lefford, Marbran, Parren, Sarsfield e Serret. O Reino da Campina foi outra porção de Westeros que demorou a ver velas ândalas em suas costas, em grande parte graças à proteção do litoral da região promovida pelas poderosas frotas de guerra das casas Hightower e Redwyne, e as invasões por terra teriam de esperar até a finalização das conquistas mais ao norte, o que deu aos reis Gardener o tempo de que precisavam para preparar as defesas do reino. O rei Gwyn IV tentou buscar o auxílio dos Filhos da Floresta para a luta que se aproximava, enquanto Mern II se concentrou em fortalecer os castelos e os castros nos limites do reino, para melhor resistir às futuras investidas. O rei Mern III, por sua vez, fez chover honrarias e presentes sobre uma sinistra bruxa dos bosques, que clamava ser capaz de fazer se erguer das profundezas da terra um exército de mortos-vivos para defender o reino. No entanto, os antecipados ataques não vieram, e todas as precauções dos monarcas de pouco serviram até aquele momento. Gerações mais tarde, quando os já bem fragmentados ândalos atingiram as fronteiras da Campina, eles foram recebidos de braços abertos pelos chamados Três Reis Sábios, Garth IX, seu filho Merle I e seu neto Gwyn V. Talvez pela grande demora em ver tais atacantes em suas fronteiras, ou pelas custosas preparações militares que não lhes haviam servido em nada, ou talvez motivados pelo exemplo dos reis do Rochedo, os reis Gardener pareciam ter se convencido de que a melhor forma de lidar com os ândalos era simplesmente trazê-los para junto de si e incorporá-los com promessas de paz, prosperidade, riqueza e títulos. Por isso, aos mais poderosos entre os senhores ândalos foram atribuídas terras, fortalezas e graus de nobreza. Em uma demonstração de boa vontade e aceitação da cultura dos recém-chegados, Garth IX trouxe um septão para sua fortaleza de Jardim de Cima e ordenou a construção do primeiro septo em seu reino dentro das muralhas do castelo. Seu filho Merle I foi mais além, se convertendo pessoalmente à fé dos Sete e estimulando a construção de septos, septerias e casas da mãe por toda a Campina. Sendo assim, Gwyn V foi o primeiro monarca da Campina nascido dentro da fé dos Sete e foi também o primeiro de todos os reis Gardener a ser sagrado como cavaleiro. Merle e Gwyn tomaram para si esposas ândalas para misturar seu sangue ao sangue dos novos aliados, e todos os três reis tomaram também cavaleiros e serviçais ândalos como parte de suas cortes.
Um destes cavaleiros, aliás, foi Sir Alistair Tyrell, o fundador da casa que muitos séculos mais tarde se tornaria senhora da região, que foi declarado o campeão e escudeiro juramentado do rei Gwaine. Seguindo o exemplo de seus reis, a casa Hightower também recebeu os Ândalos com braços abertos em Vila Velha, com Lord Dorian Hightower até mesmo disposto a pôr de lado sua esposa em favor de uma princesa Ândala, fortalecendo os vínculos e laços comerciais de sua cidade com os recém-chegados, e Lord Daemon sendo o primeiro senhor da casa a adotar a fé dos Sete. Com a morte de Lord Daemon, seu filho Tristan, ainda jovem na época, foi ensinado e criado por Septão Hobson, que eventualmente viria a se tornar o primeiro Alto Septão, a autoridade máxima da fé dos Sete em toda Westeros. Em honra ao seu mentor, Lord Tristan ordenou a construção do Septo Estrelado, uma imponente construção que se tornaria a sede oficial do Alto Septão durante muito tempo. Coube ao filho e sucessor de Tristan, Sir Barris, dar ao Alto Septão sua primeira coroa de cristais, que se tornaria a marca de sua posição. Ademais, os reis Gardener estimularam grandemente a dispersão de Ândalos pelas suas terras, em especial de seus ferreiros e construtores, com um objetivo estratégico em mente: disseminar entre seus vassalos as armas e armaduras de aço e as técnicas avançadas de construção em pedra dos Ândalos, fortalecendo seus guerreiros e castelos, e consequentemente fortalecendo seu reino como um todo, em face de outros reinos que levassem mais tempo para abandonar as técnicas mais antigas e até mesmo de futuras tentativas de invasão de outros aventureiros Ândalos. Com isso, os Ândalos também espalharam suas tradições e cultura por toda a Campina, o que tornou os primeiros homens e os Ândalos da Campina mais interligados do que em qualquer outro reino, levando o famoso erudito mestre Yandel, o autor de O Mundo de Gelo e Fogo, a escrever que raramente se vira uma conquista com menos sangue derramado, e explica como essa região se tornou o epicentro da fé, da cavalaria e da cultura da nobreza em toda Westeros dali em diante. Grandes casas formadas pelas uniões dos dois povos incluem Cui, Graceford, Lakewood, Orm, Roxton, Offering e Varner. As Ilhas de Ferro foram a última porção do continente de Westeros a presenciar a chegada de Ândalos, por razões bastante compreensíveis. Estando localizadas no extremo oposto do continente a partir de onde os Ândalos primeiro aportaram, o litoral do vale, é natural que as ilhas tenham sido deixadas em paz durante muito tempo, enquanto os Ândalos batalhavam seu caminho através dos diversos reinos dos primeiros homens em outros pontos do continente. Os primeiros aventureiros apenas chegaram às ilhas cerca de 1000 anos após o primeiro desembarque nos Dedos, após terem estabelecido diversos assentamentos, castelos e fortalezas nas terras conquistadas no Tridente, nas terras ocidentais e na Campina, o que naturalmente enfraqueceu o domínio dos Homens de Ferro na costa do Mar do Poente, já que vinham lançando suas próprias incursões contra as Terras Verdes desde o início dos tempos. A capacidade naval superior dos invasores também prejudicou grandemente os Homens de Ferro e seu estilo de vida de marinheiros, de modo que os conflitos entre os dois grupos eram inevitáveis. A desunião e os constantes desentendimentos entre os próprios Homens de Ferro também contribuíram para enfraquecer sua capacidade de resistência, e por vezes, as ondas de Ândalos que aportavam nas ilhas contavam mesmo com o apoio de certos lords nascidos no ferro, que ambicionavam usar os novos aliados para esmagar seus inimigos de longa data. Até mesmo o rei de ferro daqueles tempos, Ragnar II Greyarron, sucumbiu perante uma dessas coalizões, uma aliança entre Ândalos e as casas Drum, Greyjoy, Hora e Orkwood. Depois disso, um novo rei foi escolhido para governar sobre as ilhas, entre as casas tradicionais e os senhores da guerra Ândalos. Segundo as lendas dos Homens de Ferro, essa escolha se deu através da Dança dos Dedos, uma típica forma de desafio praticado nas ilhas, que normalmente resulta na perda de alguns membros dos dançarinos. Mas de acordo com o arquimestre Hayreg, um grande estudioso dos costumes da história das ilhas, a escolha na verdade se deu através de um acordo nupcial. Harras Hora se casou com a filha de um dos senhores da guerra, sendo assim alçado à cadeira de Pedra do Mar. Mas essa composição causou problemas aos Hora, já que parte do preço pago pelos novos reis das ilhas foi tolerar a entrada de septões e a da fé dos Sete nas ilhas, algo que provocou abertos e constantes protestos dos sacerdotes do deus afogado, que não toleravam a influência de qualquer outra religião nas ilhas.
Por isso, não eram incomuns os discursos de sacerdotes contestando e denegrindo abertamente os reis Horra, por terem se unido aos invasores de Além-Mar e por terem diminuído o poder e a influência do Deus Afogado sobre as ilhas que ele havia criado, além de promoverem e tolerarem a ascensão do comércio com as Terras Verdes, em contraponto ao costume antigo. E mesmo com todos os esforços Horra, a fé dos Sete jamais fincou raízes nas ilhas. Os Septões foram todos mortos ou expulsos com o tempo, e mesmo as casas que haviam se aliado ou se misturado com os Ândalos, eventualmente se converteram à fé no Deus Afogado para melhor se integrarem aos seus conterrâneos. Ao final das guerras de conquista e submissão de Westeros, o continente era um lugar radicalmente diferente do que havia sido até então. Na maior parte do sul, os represeiros e bosques sagrados foram derrubados ou queimados, e a fé nos deuses antigos foi violentamente suprimida. Mas alguns castelos, como Ponta Tempestade, conservaram seus bosques sagrados para evitar ainda mais derramamento de sangue em guerras santas, para facilitar a gradual conversão dos primeiros homens, que ainda eram muito mais numerosos do que os Ândalos, mesmo após séculos de migração. O norte se manteve largamente inalterado em um primeiro momento, e mesmo nos dias atuais, a fé nos deuses antigos permanece dominante, tal como a fé no Deus Afogado foi conservada nas Ilhas de Ferro. Ademais, os séculos e milênios seguintes assistiram a uma integração e mistura cada vez maior entre Ândalos e primeiros homens abaixo do Gargalo, dando origem ao que viria a ser o povo Westerosi tal como o conhecemos hoje. Para além da fé dos Sete e a instituição da cavalaria, outro dos legados culturais mais importantes das conquistas ândalas foi a escrita e o idioma comum trazidos por eles. Os primeiros homens contavam com seus sistemas de escrita nativos, na forma de runas em pedras, madeira e metal, usadas especialmente para propósitos mágicos e de registro de grandes acontecimentos, e que ainda podem ser encontradas em muitos artefatos e monumentos antigos, e de uma escrita demótica para o uso no dia a dia, que simplesmente se perdeu. Mas foi a escrita do idioma comum que realmente promoveu uma explosão na reprodução literária e no registro de acontecimentos históricos no continente, influenciando especialmente o trabalho dos mestres na cidadela, e permitindo a existência do gigantesco acervo da biblioteca da instituição, que conserva um sem número de conhecimentos e segredos sobre os reinos, já que os principais responsáveis por conservar os conhecimentos que temos hoje sobre acontecimentos da Era da Aurora, da Era dos Heróis e da Longa Noite foram septões e, mais tarde, mestres que percorreram toda Westeros coletando e registrando a tradição oral para a posteridade. Outro efeito largamente ignorado da chegada dos Ândalos a Westeros foi o encerramento do grande pacto firmado entre os Filhos da Floresta e os primeiros homens em um passado remoto. Sendo considerados monstros profanos pelos Ândalos e seus septões, os filhos se viram sem opção a não ser recuar ainda mais para o coração dos lugares selvagens ou para além da muralha, vindo a desaparecer através das gerações, e atualmente nenhum filho é visto nos reinos já há muitas centenas de anos, levando os mestres a considerá-los uma espécie extinta. Com o tempo, as conquistas e incorporações de Ândalos e primeiros homens se consolidaram, dando origem a 6 dos reinos que dominavam Westeros antes da conquista. O Reino das Montanhas e do Vale, o Reino do Rochedo, o Reino da Campina, o Reino da Tempestade, o Reino do Tridente e o Reino das Ilhas de Ferro. A Península de Dorne permaneceu sendo uma terra disputada por um grande número de reis e senhores menores durante muito tempo, e só viria a ser unificada após a chegada dos 10.000 navios de Niméria, e o norte continuou sendo um reino de primeiros homens comandado pelos reis Stark. Quanto a Ândalos em si, em Essos, quase todos os sinais da cultura ândala que ali existia simplesmente desapareceram, e a região foi incorporada ao Império Valeriano.